Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos estudar aí as rochas contam história e também a hidrosfera e a atmosfera, ok? Olha só, desde já eu peço que vocês peguem o material de vocês e me acompanhem lá na página 44, ok? Nós vimos aí que o planeta Terra ele surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás. Só que o ser humano ele caminha sobre o planeta Terra há pouquíssimo tempo em relação como ela foi criada, ok? E desde lá do princípio, os seres humanos eles já tinham aí a curiosidade para a sobrevivência. Eles já criavam aí objetos para a sobrevivência que auxiliassem eles no dia a dia, ok? Nós vimos aí sobre os seres humanos. Hoje em dia a gente tem objetos de cortes em casa, né? A faca feita aí através de ferro de fundido. Só que para a época os seres humanos eles não tinham essa facilidade aí para criar esses objetos. A faca primitiva era feita através de lascas de pedra. Eles retiravam, né? Você tem um exemplo aí na página 44 de pedras lascadas com cerca de 400 mil anos, essas pedras. Eram essas lascas de pedra que eles utilizavam para caçar e para retirar aí, fazer os cortes nos animais para o consumo. Esse período aí ele ficou conhecido como o Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Só que aí tempo depois existiu, né? Houve a possibilidade de elaborar objetos bem melhores. E aí nós temos um novo período que é conhecido como Idade da Pedra Polida ou o período Neolítico, onde teve aí as pedras bem mais elaboradas, que eram fáceis aí para amolar, e também foram surgindo aí os primeiros objetos feitos por cerâmica, não é? Que é o caso aí que você derrete a areia, a argila, né? Para criar objetos de cerâmica. Seguindo aí, galera, nós temos sobre o passado do planeta. Olha só, nós estudamos já sobre as rochas sedimentares, certo? Que são aquelas rochas formadas por sedimentos que são levados através da água e do vento, e esses sedimentos vão se acumulando em camadas. Nesse tipo de rocha sedimentar é possível contar o passado do planeta Terra. Cada camada daquela significa como era o solo naquela época. Então, os geólogos e os paleontólogos, né, eles estudam as rochas sedimentares, tentando aí descobrir como era o passado do ser humano, certo? E aí nós temos o seguinte, os fósseis. Vocês sabem, né, que as rochas sedimentares, elas são formadas através de camadas. Entre essas camadas, podem ficar objetos aí armazenados durante milhões e milhões de anos e com a ação de agentes naturais, não é? Com a chuva e erosões, milhões de anos depois ou 1000 anos depois, esses objetos eles podem aparecer na superfície da Terra. É o caso aí dos fósseis de dinossauro. Vejamos, nós temos um exemplo aí na página 45 que funciona da seguinte maneira. O animal ele morre, o que acontece? As partes que são mais frágeis, no caso a pele, a carne, os nervos e entre outros objetos aí do corpo, eles acabam sendo consumidos pela ação de bactérias. Só que os ossos são mais rígidos, então o que acontece? Os ossos eles duram mais tempo. E como ele fica muito tempo aí sobre a terra, vai vindo aí, né,
a camada de terra vai cobrir esses ossos e depois vão juntando novas camadas, que significam aí novos solos. Claro que isso aí demora milhões e milhões de anos para acontecer, gente. Aí o que acontece? Quando ele acha um fóssil, geralmente ele está associado também a uma camada da rocha sedimentar. E nessa camada você pode distinguir como era o ambiente desse animal naquela época, ok? Então, por isso, com o tipo de solo, juntamente com o fóssil, é possível determinar quantos anos tem aquele animal, há quantos anos atrás existiu aquele animal, certo? Vamos aí para a página 46. Nós temos um exemplo lá embaixo de uma rocha sedimentar e de alguns fósseis aí. Vejamos que no último aí nós temos o Trilobitas, que era uma barata pré-histórica, né? Uma barata da água aí. Então geralmente se deduz que essa última camada que vocês observam aí na página 46, essa camada aí geralmente era um ambiente mais úmido, ok? E de acordo você vai juntando novas camadas, é possível determinar o solo como era antigamente, ok, pessoal? Façam aí agora os exercícios da página 47 e depois me acompanhem para as camadas da Terra, né? Que é agora, para finalizar, a hidrosfera e a atmosfera. Então, pessoal, nós já estudamos aí a litosfera, né? Que é a camada de terra aí que compõe o nosso planeta Terra. Nós vamos estudar aqui agora a hidrosfera. Hidrosfera, pessoal, é toda a camada de água, né? Esse manto azulado aqui que compõe o nosso planeta. A Terra ela é recoberta de 70% de água. Os demais aqui são os continentes que são formados aí por terra, ok? Só que aí é o seguinte, dessa imensidão de água que você pensa, nossa, a água ela é um recurso que vai durar para sempre. Realmente, pode ser que a água dure para sempre. Só que dessa água aqui, pessoal, só 2%, só 2,5% dela é de água doce, que é a água própria para o consumo humano e também da maioria dos animais que vivem aí fora da água. Desses 2%, a situação piora ainda mais, que parte desses 2%, ou seja, mais da metade, se encontram nas geleiras, que são aqui, né, o Polo Norte, e também aqui nas geleiras do Polo Sul, que é a Antártica, né, esse continente aqui de gelo. Então a água doce ela se encontra acumulada nessa parte. Então o que sobra para nós de água doce é menos de 1% na atmosfera. Então para isso é bom que a gente conserve mais aí conserve mais a água no nosso planeta para que durem para futuras gerações depois, ok? Logo abaixo aí nós temos a atmosfera. A atmosfera ela é uma camada que ela não pode ser vista a olho nu. A atmosfera, gente, é a camada de gases que envolve o planeta Terra. Tem outros planetas também que são envolvidos por gases. A distribuição da camada de gases na Terra ela é feita da seguinte maneira: 78% da camada de gases da Terra é feita de hidrogênio, que é um gás aí utilizado para o crescimento dos animais. E nós temos 21% de oxigênio, que é o gás essencial para a sobrevivência aí dos seres humanos e da grande maioria dos animais. E resta ainda 1% dessa camada, que é sobre vapor d'água, gás carbono e entre outros gases aí, ok? Olha só, a camada de gases que envolve a Terra, ela se distingue aí em 5 partes. Nós temos aí a troposfera, estratosfera, mesosfera,
termosfera e a exosfera, cada uma com sua propriedade. Vamos lá para essas propriedades que está lá na página 49. Vamos começar aqui, primeiramente, da camada que está mais próxima da Terra, que é a troposfera. A troposfera, ela tem um tamanho entre 18 quilômetros, ou seja, a troposfera ela tem 18 quilômetros aí de altitude em relação ao planeta Terra. É nessa camada que tem a maior parte de gases carbono e também aonde tem os voos aí de aviões comerciais. Depois da troposfera nós temos a estratosfera, que ela está aí de 18 a 50 quilômetros acima do solo. Nessa camada os aviões comerciais eles não conseguem voar aí porque o oxigênio aí já é muito pouco. Então geralmente você vai encontrar nessa camada os aviões a jato, que são aviões que conseguem atingir uma altura maior, e também os pilotos eles utilizam a máscara com oxigênio porque o ar lá o oxigênio lá é muito pouco. E também essa camada aí ela é um pouco mais fria do que a troposfera, porque quando você está aqui próximo do solo você tem o calor do solo, quando você sai mais dele você sente que está frio, né? Depois da estratosfera nós temos aí a mesosfera, que é aquela camada de gases em que os meteoritos eles pegam fogo, não é? A popular estrela cadente. Nessa camada aí a temperatura ela é ainda mais baixa do que a estratosfera. Geralmente aí só aviões espaciais que conseguem atingir essa altura aí. Depois nós temos a termosfera, que é a camada que forma a aurora boreal. E aí a gente também só encontra os ônibus espaciais, que são aviões com capacidade de voar bem mais alto do que os outros. Essa camada ela está entre 80 e 600 quilômetros em relação ao solo terrestre. Nessa camada, pessoal, ela começa a aquecer um pouco mais, porque é aí que vem os raios ultravioletas. Ela é a camada que nos protege contra os raios UVA que vem do Sol. Que sem essa proteção, provavelmente a gente não conseguiria viver muito tempo aqui na Terra. A gente adquiria um câncer de pele e outras doenças relacionadas aí à incidência solar. Para finalizar, nós temos aí a exosfera, que é a última camada que separa a Terra do espaço. É uma camada onde você vai encontrar a maioria dos satélites artificiais aí e também os telescópios. Passando dessa camada aí é muito frio, ok, galera? Aí mais embaixo você tem um saiba mais porque o céu é azul. É o seguinte, eu já ouvi muitos meninos falarem que o céu é azul por conta do mar, o reflexo do mar. Na verdade não é isso. O que acontece? O Sol ele emite várias radiações solares de cores diferentes, azul, verde, alaranjado. Como a gente tem tantas camadas de proteção aqui na Terra, a que chega aqui com facilidade é a luz azul. Então é por isso que durante o dia todo você olha para cima e enxerga o céu todo azul. É porque essa luminosidade chega aqui com mais facilidade, porque ela incide completamente na proteção da Terra. Quando está amanhecendo e também está se pondo o sol, os raios solares eles já pegam de lado aqui, eles não incidem diretamente na Terra, mas sim vão nessa direção passando de lado. Com isso, você consegue enxergar os raios solares meio avermelhado e alaranjado. Ok, galera? Agora aí eu peço que vocês façam as atividades da página 50. Beleza, galera? Então, até a próxima aula e bons estudos.